Bom pessoal, eu vou fazer aqui um segundo vídeo atendendo algumas dúvidas que o pessoal que está montando essa fonte andou me perguntando aí nos comentários ou em mensagem particular. Para quem acompanha aí esse pequeno canal, pode estranhar, porque eu já fiz esse vídeo, mas aí depois que eu subi para o YouTube, eu vi que ele tinha uns erros, que eu até corrigi na edição, mas alguns passou batido. Eu chamei circuito integrado de transistor, chamei voltímetro de voltmeter, então estou fazendo de novo o vídeo. Algumas pessoas já ganharam aqui essa cópia do esquema, que é esse aqui. A fonte montada ficou com essa aparência. A aparência final é uma coisa que a gente mais ou menos imagina, tá? Mas vai de acordo com a caixa que você tem, com o dissipador e tudo mais. Então, uma explicação básica. Assim ficou minha fonte. Essa aqui é uma fonte de um estabilizador antigo, uma fonte de lata, muito boa. Aqui eu tenho o voltímetro de painel. Aqui o potenciômetro de ajuste da tensão. Chave liga e desliga. Um amperímetro analógico. AC, tá? Mas funciona muito bem, muito preciso. De 10 amperes aqui. Não chega nunca isso. Eu usei no máximo foi 6 aqui, já foi muito. Mas dá conta do recado e dá para ter uma noção muito boa do que está sendo consumido aí. E os bornes, tá? Não precisa mais do que isso para uma fonte simples de bancada. Aqui tem um dissipador, um bom dissipador que eu ganhei de um amigo, para um único transistor só. Aqui está o circuito, que já vai falar sobre ele. E aqui em cima eu coloquei uma alça. O trafo está bem aqui, né? Então geralmente vai ficar aqui em cima do trafo, que é para ficar mais ou menos equilibrado. E agora eu vou abrir ela para a gente poder ter uma noção simples de quem está montando essa fonte pela primeira vez. E ver como é que foi a distribuição dos componentes. Essa aí é a fonte. Uma explicação rápida. Eu tenho um transformador de no break aqui. Esse transformador tem a saída de 7 mais 7,5 mais 7,5 volts. Ignorei aqui a tomada central. Então eu tenho 14 e 15 volts na saída aqui. Eu tenho um capacitor aqui de alto valor, 11.000 microfarads. Aqui eu tenho a traseira do amperímetro. E aqui eu tenho o circuito do voltímetro de painel. Eu também coloquei aqui, ó. Bom, um fusível aqui na entrada, porque eu não tive como colocar aqui do lado de fora. Então, um fusível que vem antes do transformador. Aqui eu tenho uma ponte retificadora para o trafo. O dissipador para essa ponte retificadora, se bem que não aquece nada. Esse daqui é um transformador de 9 volts para o voltímetro. Porque o voltímetro não pode ser alimentado pela própria tensão que ele mede. Ele dá um erro lá, ele fica todo bobo, então não dá certo. Então tem que usar uma alimentação separada. Antigamente eu usava a bateria de 9 volts, mas aí você encosta a fonte por mês, quando você vai ver não está funcionando mais. Alguns recomendam usar uma fonte chaveada, dessas carregadoras celular e tudo mais, mas comigo não deu certo. Uma ou outra modelo que vai servir. Então, um transformador ficou perfeito. E agora eu vou sacar aqui o dissipador para a gente falar um pouquinho do circuito. A pergunta que me fizeram foi se os parafusos aqui estão isolados do dissipador, tá? Sim, estão isolados do dissipador, porque o parafuso aqui é a saída, ele está ligado na carcaça do transistor, e a carcaça do transistor é a saída, tá? Só que o dissipador, ele está parafusado aqui no chassi da fonte, né? Que é terra. Então esse parafuso que está encostado na carcaça do transistor, ele não encosta no dissipador, tá?
Como é feito isso? Pode ser colocado um isolador aqui nos terminais do transistor. Tá? É um isolador para transistor TO3, que é o encapsulamento desse transistor aqui. Eu, no caso, não usei, especificamente nessa fonte, eu não usei. Por quê? Porque eu montei essa fonte com um capricho, modéstia à parte, que não se fez necessário. Essa placa aqui, você pode reparar que ela está parafusada aqui, ó, por esse parafuso. Ela está fixada na placa, tanto que está isolado aqui, ó. E por mais um parafuso aqui, ó. Tá? Essa parte aqui é terra, esse cobre aqui, então não tem problema. Então, essa placa de circuito impresso, ela não se movimenta aqui na placa. Se ela não se movimenta aqui na placa, os terminais do transistor não vão se mexer também. Eles estão totalmente centralizados no furo que tem aqui no dissipador, para encaixar ele aqui assim. Tá certo? Então, você pode usar, tem alguns isoladores que são de cerâmica, você pode usar, mas eu no caso não isolei porque está certinho centralizado no furo aqui do dissipador. Eu tenho aqui basicamente os resistores. Esse resistor é de 0,10 ohms. Olhando no circuito, ele é esse resistor aqui, ó. Ele é um resistor que tem a função de limitar a corrente para o transistor caso a fonte entre em curto. Se bem que a fonte ela tem a proteção dela, mas caso o transistor entre em curto, né, vai ter uma limitação aqui por causa desse resistor. Ele pode ser omitido? Pode. Tá? Isso aqui não é necessário para o funcionamento da fonte, mas é recomendado. Eu não recomendo valores mais altos. Você pode até usar aqui, na falta desse, um resistor de 0,22 ohms ou dois de 0,22 ohms para dar 0,10. Mais alto do que isso, a fonte vai ficar xoxa. Quando colocar muita corrente nela, ela vai ceder, vai baixar a tensão. Tá certo? Esse outro resistor, esse sim é para o bom funcionamento da fonte. É um resistor de 1,2 ohms. Ele não precisa ser desse tamanho. Eu usei esse tamanho porque é o que eu tinha aqui no meu estoque. Que resistor que é esse? É esse resistor aqui, ó. Vou até mudar o papel de lugar. Qual é a função desse resistor? Esse resistor, ele vem antes do CI. Eu configurei essa fonte, ou pelo menos eu tentei configurar essa fonte, para que quando a saída aqui, ó, quando a saída aqui estiver em 12 volts e quando a carga puxar mais de 1,5 amperes, que é a corrente máxima DCI, nesse ponto aqui, ó, esse ponto vai apresentar uma tensão de 0,6 volts. Certo? Se eu medir aqui, ó, o terra e o positivo, vai apresentar uma tensão de 0,6 volts. O que acontece quando apresenta essa tensão aqui? Esse transistor aqui começa a conduzir. Quando ele começa a conduzir, ele vai ajudar a fornecer a corrente para cá. Por isso que ele tem que ser PNP. Tem muita fonte aí que esse transistor é NPN e a base dele fica aqui, ó, como se viesse aqui assim, ó. Isso aqui não funciona, porque aí o circuito integrado vai funcionar apenas como referencial de tensão. Ele não vai ter um elo de realimentação aqui para poder fazer a correção da tensão. Então isso aqui é horrível, aqui não presta, nunca monte uma fonte dessa. Vou colocar aqui na imagem do vídeo um exemplo de uma fonte dessa. Você sempre monta usando transistores PNP antes do circuito integrado. Eu gosto muito do MJ15004, mas você pode usar o TIP 2955, acho que o 147 também é PNP, se não me engano. Então, basicamente a fonte se resume a isso. Essa aqui é uma versão com ajuste, tanto que ele usa o LM317, está aqui o circuito de ajuste, ou pode ser uma versão fixa aqui com 7812. Eu coloquei um diodo aqui para, em vez de ele dar 12 volts, ele dá 12,6 aqui. Colocando dois diodos, ele vai dar
13,2, se não me engano. E agora explicando um pouco mais, nós temos aqui o resistor de polarização. Esse resistor tem que ser o mais próximo possível, tá, dos terminais 1 e 2 do CI. Cadê ele aqui, ó? Aqui tá ele, tá? É um resistor de 220 ohms. Aqui nós temos um trim-pot ou um potenciômetro de 5K e em paralelo com ele um capacitor eletrolítico de 10 microfarads. Esse capacitor tem que ficar grudado nesse potenciômetro. Se você for montar o potenciômetro longe do circuito, lá no painel da fonte, você leva esses dois juntos. Como foi feito aqui, ó. Aqui está o painel da fonte, potenciômetro e o capacitor aqui. Esse daqui é um diodo de proteção também. Quem manda é o datasheet, sem comentários. O datasheet também manda colocar esse outro diodo aqui, né? O manual falou para fazer isso, faz. Os capacitores, sempre que você colocar um capacitor de eletrolítico, você amarra junto dele um cerâmico aí de 100 nanos. Isso aqui é experimental meu. Essa fonte antigamente ela tinha um propósito específico, que era alimentar pequenos motores e tal. E esses motores davam o famoso coice, né, vulgarmente falando, que é a força contra o eletromotriz, é uma tensão que volta para a fonte aqui. Então esse aqui é um diodo rápido, um Moore 440, e aí um capacitor de 100 nano e um outro eletrolítico, de valor um pouco mais alto, 2.200 micro, que é para receber e guardar essa corrente que volta para cá. Pessoal, a fonte é essa. Mais uma explicação aqui, ó. Isso aqui é importante saber. O MJ15004 é um transistor PNP, tá, pessoal? Aqui, ó, PNP. Ele aqui, ó. Esse é o encapsulamento dele. Se você pegar o transistor e fazer, para quem não conhece, tá, para os leigos aí e tal, e fazer uma linha média aqui no transistor, dividindo o transistor, você vai ver que os terminais estão para cima. Se você olhar nessa posição com os terminais para cima, pode ser para baixo também, mas eu já fiz assim, olhando ele para cima, o terminal da esquerda é a base, o terminal da direita é o emissor e a carcaça aqui é o coletor. Esse é o transistor MJ15004. Eu paguei nesse transistor uns anos atrás R$17 aqui na minha cidade. Se você encontrar ele por R$3, você passa longe, que é falsificado, não vai aguentar nada. Você vai pôr uma carga lá de 2 amperes, o transistor vai abrir. Tá? Então, se você quer uma boa fonte parruda para você ligar e pôr para funcionar, você vai pagar aí quase R$20 num transistor desse. O LM317 funciona assim, ó. O pino 1 dele é o pino de ajuste. O pino 2 é a saída e o pino 3 aqui é a entrada. Então tá aqui, ó. O pino 1 é o pino de ajuste. O pino 2 é o pino de saída e o pino 3 é o pino de entrada. Nesse esquema aqui que eu fiz, eu não desenvolvi essa fonte é velha da internet aí, eu só montei, fiz uns pequenos ajustes, bolei esse esquema aqui que eu nunca tinha visto, de você montar o circuito junto ao dissipador e não precisa de placa de circuito impressa esparramada pela fonte, um monte de fios passando e tudo mais. Já eu vou fazer um terceiro vídeo dando certinho para você desenhar isso daqui, para você montar um passo a passo, aquela coisa famosa do YouTube. Agora, pessoal, em tempo, deixa eu falar um pouquinho mais desse resistor aqui, ó, que é uma coisa muito importante saber qual o valor dele. Esse valor dele é o valor chave, tá, pessoal? No meu caso, experimentalmente, eu cheguei a um valor de 1,2 ohms. Tem muitos esquemas na internet que usa apenas 1 ohm nesse valor aqui. Se você usar um valor mais baixo que isso, o que acontece? Você vai colocar uma carga na saída da fonte aqui e ela nunca vai apresentar uma tensão de 0,6 volts para esse transistor começar a conduzir. Se você colocar um valor muito alto aqui, 3 ohms, por exemplo, ou mais, a fonte vai ficar sem proteção. A hora que você colocar curto aqui, esse transistor vai entrar em curto também. E essa não é a ideia da fonte. A ideia da fonte é que aqui tem um valor tal
que quando essa fonte entrar em curto, essa amostra de tensão cai a zero e esse transistor simplesmente pare de conduzir. Então, esse é o objetivo desse resistor aqui. Uma outra maneira de você achar esse resistor é, por exemplo, você pode colocar aqui na saída da fonte uma carga de, vamos dizer assim, 5 amperes. E aqui você pode colocar um potenciômetro de fio. Você tira a carga, ajusta a fonte lá para 12 volts e aí você coloca esse potenciômetro de fio na resistência zero. Quando você colocar, a fonte está ligada, quando você colocar a carga aqui, você vai ver que a fonte vai entrar em curto, porque o transistor aqui não aguenta 5 amperes. Ele não aguenta 5 amperes. Então você vai começar a abrir esse potenciômetro, começar a abrir, até que chega uma hora que pum, a lâmpada vai acender aí, a carga vai entrar em operação, e aí você saca esse resistor e mede qual é o valor dele. E aí você coloca, né, você tira o potenciômetro aqui, mede o valor dele, e aí você coloca no lugar dele um resistor de fio aí de 5 watts, tá ok? Pessoal, espero que eu tenha contribuído aí com algumas explicações para quem está montando uma fonte simples de bancada, e em breve eu vou mostrar aqui como fazer essa plaquinha de circuito impresso e vou distribuir aí, tá, para quem pedir. Abraço a todos, obrigado.